Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda reverência, elevando os nossos pensamentos, o nosso coração a Deus e clamando para que durante a pregação da sua palavra, durante a pregação dessa mensagem, o Espírito Santo venha revelar em nosso coração o entendimento da palavra e que o nosso coração esteja disposto não somente a entender, mas a obedecer os mandamentos da palavra de Deus, as revelações de Deus, e que aonde esta mensagem chegar, para todas as vidas que ouvirem essa mensagem, que elas sejam impactadas pelo poder, pela graça, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema que é considerado o maior problema desse século, o maior mal desse século, ou a doença do século, né? E considerada até pela Organização Mundial de Saúde em 2019 como a doença que tem afetado os brasileiros e coloca os brasileiros como o povo mais atingido por essa doença. Que doença é essa? É a ansiedade. E aí vem a pergunta, mas a ansiedade é uma doença? Ela pode prejudicar a nossa vida espiritual? Pode tirar a nossa fé, a fé no poder da palavra? Não é? Nós vamos ver e responder isso pela palavra de Deus, mas eu queria que você entendesse o seguinte: existe a ansiedade que é a ansiedade normal, que ela é uma expectativa. Quando você está prestes a fazer uma viagem, quando você está prestes a comprar alguma coisa que você deseja, quando você está prestes a receber alguma coisa que é esperada. Essa é a ansiedade normal. E ela tem como característica que ela é pontual, ela é passageira. E ela também não provoca em nosso corpo, em nosso organismo, prejuízo à saúde. Ela não afeta a nossa saúde. Agora, existe uma ansiedade que ela vem do medo do porvir, né, da incerteza, da insegurança. E essa ansiedade, ela provoca em nosso corpo, né, em nosso organismo, enfermidades. Ela provoca, por exemplo, tremedeira, ela provoca suor em excesso, ela provoca insônia, ela provoca palpitações e podendo até ocasionar doenças mais graves. Então, a ansiedade, ela pode se tornar um mal que afeta tanto o nosso físico, né, quanto a nossa parte mental. Desde a época de Freud, né, ele descobriu que a ansiedade ela é uma doença da alma, né? Então, hoje em dia, né, a ciência reconhece a ansiedade, né, o transtorno da ansiedade. Então, quando a ansiedade ela está descontrolada, é a ansiedade que prejudica a saúde, eles chamam de transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele também é conhecido como uma doença da alma, uma doença psicossomática, né? Então, é um mal. O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Será que a Bíblia ensina a causa da ansiedade ou como nós devemos fazer para que esse mal não atrapalhe não só a nossa comunhão com Deus, mas também a nossa saúde, né? Será que existe na Bíblia alguma orientação a respeito disso? Não é? Então eu queria pedir para você agora sim pegar sua Bíblia e abrir lá no livro de Isaías. Isaías é Velho Testamento, lá no capítulo 30 de Isaías, no Velho Testamento, versículo 15. Está escrito assim: Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, em algumas versões, em se arrependerem e em descansarem, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Amém? Então aqui se mostra claramente que a ansiedade, uma vez que ela tira o descanso da pessoa, é uma doença que afeta a mente e tira a capacidade da pessoa meditar, de ter paz, não é? De ter tranquilidade. Ela afeta a nossa fé, porque a fé é sinônimo de confiança. Né? Quando você tem fé, você confia na palavra de Deus, você confia que Deus é poderoso para fazer cumprir essa palavra em nossa vida. Agora, quando uma pessoa tem ansiedade, quando tem um quadro de ansiedade que passa a ser uma enfermidade, ela não tem a sua mente tranquila. Então a ansiedade, ela afeta sim, afeta a fé e a força da palavra de Deus. Porque aqui no final fala,
E no sossego e na confiança estaria a vossa força. Que força? A força da fé, né? Mas não quisestes. Mas será que existe algum lugar que explica melhor como que vem a ansiedade e o que fazer, né? Como nós devemos agir para que essa ansiedade não prejudique não somente a nossa saúde, mas não impeça a nossa comunhão com Deus e que, assim sendo, não tire a força da nossa fé? Tem sim. Eu queria convidar você para ir lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, Novo Testamento, capítulo 10, nós vamos ler no versículo 38. Aqui, Jesus faz uma visita para a casa de duas irmãs, a Marta e a Maria. Nós sabemos que Marta e Maria são irmãs de Lázaro, né? Então era uma família muito amada por Jesus. Então eu estou lendo Lucas capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, presta atenção, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então significa que as duas se assentaram aos pés de Jesus para ouvir o mestre, né, o rabi, pregar a sua palavra. E aí, no versículo 40, acontece uma situação. Está escrito assim: Marta, porém, andava distraída ou ocupada, né, ou atarefada em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então, nesse momento, Marta, ela que começou, levantou, talvez foi preparar a refeição, foi providenciar alguma acomodação, enfim, ela foi se ocupar com muitas coisas. E ela volta para Jesus e fala assim: a Maria, provavelmente a irmã mais nova, está aí aos teus pés, pede para ela me ajudar, Senhor. Aí, para a surpresa, né? Para a nossa surpresa, a resposta de Jesus, ela vem e acaba nos ensinando a origem da ansiedade, né? Ou do trabalho excessivo, ou da mente ocupada em excesso, né? Com as obrigações e preocupações, e também ensina como fazer para que nós não tenhamos a ansiedade como um problema na nossa vida. Preste atenção na resposta de Jesus. Eu estou lendo o versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Afadigada quer dizer carregando um peso muito pesado, um peso maior do que você consegue carregar. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então presta atenção nessas duas palavras, muitas coisas. No versículo 42, ele fala assim: mas uma só é necessária. Mas presta atenção nessa frase. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte ou a melhor parte, ou a parte principal, a qual não lhe será tirada. Então, Jesus ele mostra claramente a causa da ansiedade. É estar muito atarefado, se preocupando com muitas coisas. Né? E a recomendação dele, uma só é necessária, ou seja, você precisa ter foco. Você precisa saber na tua vida o que é prioridade, o que é mais importante. Então, a ansiedade vem quando nós nos enchemos de preocupações e essas preocupações acabam virando um problema, uma saúde afetando a saúde mental, né, que é considerado pelos psicanalistas Freud a doença da alma, uma doença psicossomática. Por quê? Porque tira a nossa saúde mental, de pensamento. E aqui ele fala, uma só é necessária. Então, todas as coisas que nós fazemos, claro que tem importância. Né? Todos os assuntos que nós precisamos resolver, é claro que tem importância. Todos os aspectos da nossa vida, é claro que são importantes. Mas existem os mais importantes. E existem os mais importantes para aquele momento. Então, as coisas mais importantes para aquele momento, eles são chamadas de prioridade. Não é? E é isso o que Jesus ensina. Não é? Nós não devemos deixar o excesso de preocupação tirar a nossa prioridade, que é a nossa comunhão com Deus. Né? O tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, o tempo de meditação na palavra, o tempo de assistir e ouvir pregações, os cultos em que o Espírito Santo fala com a igreja. Então, quando Jesus ele fala uma só, ele quer dizer o seguinte: nós precisamos eleger prioridades na nossa vida, sabendo que, em primeiro lugar, nós devemos colocar Deus.
Porque se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, se Ele não for a nossa prioridade, toda a nossa preocupação vai ser inútil, porque nós vamos caminhar com a força dos nossos braços e nós não temos condição de resolver todos os assuntos. Por mais que a ciência seja avançada, nós temos o quadro da pandemia que mostra claramente isso. O ser humano, ele é impotente diante das circunstâncias que se apresentam. Somente o poder de Deus é a nossa saída, a nossa salvação. Eu queria que você entendesse isso. E também Marta, ela nunca poderia estar certa, uma vez que Jesus estando lá e falando a palavra, como nós vimos, ele era a prioridade. E o salmista, né, eu queria convidar você para ver isso num salmo. O salmo é no Velho Testamento, né, mais ou menos no meio da Bíblia. E nós vamos achar juntos aqui, ó, o Salmo 73, versículo 28 fala assim. Estou lendo o Salmo 73, versículo 28. Olha o que o salmista fala. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Então ele fala, bom é me aproximar de Deus. Isso é para mim o bom, é o melhor, é o mais importante. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Olha só isso. Para anunciar todas as suas obras. Amém? Se nós formos um pouquinho mais para frente, lá no Salmo 84, versículo 10, está escrito assim, porque vale mais um dia nos seus átrios do que em outra parte mil. Átrio é o lugar onde se entrava na presença de Deus, não é? Existia no templo esse lugar que era átrio, em que todos poderiam entrar. Então o que ele quer dizer é o seguinte, mas vale um dia no teu átrio, quer dizer, eu entrando na tua presença, né? Do que 1000 dias fazendo qualquer outra coisa. Isso significa dar importância, dar prioridade. Amém? Jesus, ele vai ensinar isso lá em Mateus, né? No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Esse é um texto muito conhecido também, quando Jesus ele fala das solicitudes da vida, né? E aí ele fala, justamente lá no capítulo 6, versículo 33, o segredo de nós termos todas as nossas necessidades supridas. Qual que é? Está escrito assim, mas buscai primeiro, prioridade, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então ele está dizendo o seguinte, vocês primeiro coloquem Deus como mais importante, e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o que ele tinha falado? A preocupação com o dia a dia, preocupação com o que vai comer, com o que vai vestir. As nossas necessidades, que são as nossas necessidades que realmente são básicas, as que nós precisamos para viver, Deus supre. Amém? Mas você pode falar assim, mas pastor, olha, eu tenho tanta coisa na minha vida, eu não sei como resolver isso, eu estou sobrecarregado, eu não sei nem como dar conta das coisas, eu não tenho força para dar conta do que eu preciso, eu não sei nem saber o que é principal, né? Bom, o principal, acima de tudo, você sabe que é a comunhão com Deus, né? Através da palavra, através da oração, da meditação, de ouvir o que o Espírito diz às igrejas através da pregação, não é? Mas aí tem uma solução que o próprio Senhor Jesus dá lá no livro de Mateus, ainda no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ele fala assim, vinde a mim, não é? Quer dizer, verbo vir, né? Venha a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o afatigado, aquele que carrega um peso maior do que pode, que sente que a vida não está andando, ele não sai do lugar porque tem um peso em cima dele, deve vir até Jesus. No versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Lembra que a ansiedade é uma doença da alma, uma doença psicossomática. No versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso quer dizer o seguinte, o que nós entregamos para Deus é muito pouco perante aquilo que nós vamos receber, é leve. Deus não pede para nós uma coisa que nós não podemos fazer. Amém? Muito bem. Eu queria agora encerrar mostrando que até o apóstolo Pedro, ele escrevendo uma carta para a igreja lá no final da Bíblia, eu queria que você fosse mais para o final da Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos encerrar mostrando que Pedro, que caminhou muito com Jesus,
Pedro, que era muito curioso, que aprendeu muito, olha o que ele vai ensinar através dessa carta. Ele fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então você nesta manhã aprendeu que todo excesso de preocupação, a preocupação com o que há de vir, né? Isso não está na nossa mão, isso só Deus pode garantir, a nossa confiança está nele. Mas para que nós tenhamos a confiança em Deus, para que nós tenhamos a força da fé e a força da palavra, as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos e devemos dar prioridade, né? Começando pelas coisas de Deus. E das demais coisas, o cuidado de não nos afatigarmos com excesso de informação, com excesso de obrigações, nos comprometendo com coisas que nós sabemos que nós não temos como cumprir. E não esquecendo, acima de tudo, de reservar um tempo para descanso. Porque a própria palavra de Deus, ela ensina que nós devemos descansar. Amém? Então, eu queria que você pegasse essa mensagem, colocasse no seu coração e que nós estejamos protegidos contra o transtorno da ansiedade, que pode ocasionar tantos males. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Eu espero que você tenha entendido essa palavra, né, explicada de uma forma simples, não é? Mas que tem, com certeza, uma importância muito grande para a nossa vida, tanto espiritual quanto a nossa saúde, principalmente a saúde mental. Em nome de Jesus. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, meu Pai, porque a tua palavra nos ensina a importância de darmos prioridade às coisas e de colocarmos o Senhor acima de todas as coisas. A nossa força, meu Pai, espiritual, a força da nossa fé, a força que nós temos na tua palavra vem da comunhão contigo. Então essa é a prioridade na nossa vida. E nas demais coisas, meu Pai, nós queremos ter os ensinamentos da tua palavra para saber decidir, meu Pai. Nós queremos que o teu Espírito Santo nos revele aquilo que é o principal para o momento em que nós temos que viver, meu Pai. Aquilo que é principal a cada dia em nossas vidas. E já te agradecemos. Pai, aonde essa mensagem chegar, que o poder da tua palavra e do Espírito Santo tire a ansiedade e a preocupação de todos aqueles que ouvirem. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Para terminar, eu queria lembrar que no próximo domingo nós teremos a Santa Ceia, né? Nós teremos a live às 11 horas da manhã. E que também você, se você puder, né, lembre-se que Jesus ele fala que nós deveríamos carregar um fardo leve. Esse fardo leve ele quer dizer com os mandamentos que ele nos dá. Né? E um dos mandamentos, conhecido também como sacramento, é a Santa Ceia, em que nós lembramos o sacrifício que ele fez por nós lá na cruz e nós confessamos e declaramos que ele é o nosso Senhor, que a vida dele está em nós e que a nossa vida foi entregue para ele. Então, prepare o seu pedaço de pão, o seu suco de uva e vamos participar no domingo que vem, às 11 horas, da live, onde nós terminaremos com a celebração da Santa Ceia. Também lembrando que a igreja de Ribeirão Pires, o culto presencial ainda não voltou, não é? Nós avisaremos. E que não esqueça de ver também, de participar do grupo familiar, né, que nós estamos fazendo estudo do livro do Apocalipse. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, e muitos depoimentos de pessoas que têm agradecido muito a forma simples, a forma bem coloquial, como se a gente falasse de uma forma muito simples, né, o Apocalipse, mostrando tudo aquilo que está por trás dos versículos, mas ao mesmo tempo, não é, dando um panorama geral do que essa revelação de Deus nos ensina e nos abençoando com certeza. E pedindo para você, se puder, né, você sabendo de pessoas que precisam ouvir essa palavra, essas mensagens, que você encaminhe, não é? E peça para participar do canal, assim nós sempre ficaremos em comunhão, estaremos sempre unidos, como é a vontade de Deus que estejamos sempre em comunhão. Amém? Um bom domingo, uma boa macarronada para todos e até quarta-feira às 8 horas da noite em nome de Jesus. Muito obrigado.